de Medicina era dividida, mas nós conseguimos, nesta batalha, eleger presidente do diretório de esquerda e afinava com outro setor de esquerda da época. E talvez a faculdade mais, digamos assim, mais esquerdista da época era a Faculdade de Engenharia. A Faculdade de Direito também tinha um segmento de esquerda forte, mas se elegiam pessoas ligadas à direita também no diretório. E na Faculdade de Engenharia, não. Geralmente o presidente era de esquerda e algum membro do Partido Comunista. É deputado, Mário Matos. Mário Matos era meu amigo. Partido Comunista. Exatamente. Agora, os senhores fizeram esse trabalho conjunto dos estudantes de medicina e engenharia. Assim, nem na universidade fora, atividade mais política. Não, por exemplo, nós participávamos muito de congresso junto, né? E tem um detalhe, naquela época todo o movimento era em relação sempre a isso. Então todas as agitações e passeatas saíram ali perto do lago da Faculdade de Direito, se organizava na Rua do Hospício, justamente em frente à Escola de Engenharia. E era lá que os oradores, digamos, tocavam fogo na turba. Então tem um episódio muito engraçado. Era, se não me falha a memória, comandante do 4º Exército era o então general Costa e Silva. E havia um trote de estudantes, que naquele tempo tinha os trotes, né? Não sei se vocês sabem o que é trote. E se organizou um trote lá em frente da Escola de Engenharia e fizeram os tanques de guerra de pano e papelão, pintaram, sotaram e coisas, ridicularizando o nosso tanque de guerra, que era tudo tanques velhos da Segunda Guerra Mundial, que os não devem ter mandado aqui como os quase sucata. E a gente brincava também naquela época, dizendo que lá do quartel de 5 pontas, quando hoje é o Museu de Cidade do Recife, saia 12 tanques de guerra para a passeata do 7 de setembro, e só chegava ao centro da passeata, ali na Conta Boa Vista, só chegava 4 ou 5, eles foram quebrando tudo no caminho. Então, o pessoal, naquela reflexão da juventude, no radicalismo também, resolveu debochar dos tanques de guerra do Exército. Debochar até do submarino. Desce, mas não sobe. Mas submarino depois. Aí então fizemos os tanques, o pessoal de engenharia mais fez os tanques de guerra, para sair, porque saiu da Rua do Hospício, pegava a Conta da Boa Vista, então a Rua da Imperatriz e por ali. Só que o general Costa e Silva não era propriamente a pessoa mais delicada nem sensata do mundo, e ele mandou os tanques de guerra de verdade a atropelar a passeata. E eles vieram correndo lá onde era o 4º Exército, ali perto da Praça da Faculdade de Direito, e no máximo de carreira que eles podiam ter, porque realmente os tanques não corriam demais, botaram os tanques de guerra de verdade sobre os tanques de guerra de papelão. E a gente correu, mas os nossos tanques, evidentemente, perderam a batalha. Passaram por cima. É verdade. E eu queria que o senhor falasse dessa atividade da UNEM, né? Porque eles fazem congressos nacionais de estudantes de medicina. O que o senhor, assim, aprende da origem disso? Como que começou, assim, qual ideia que o senhor tem da importância desses eventos e por que esse tipo de evento? Olha, essa parte do congresso científico, que começou daí, por razão até da profissional, os estudantes de medicina sempre fizeram pesquisas e uma questão de vocação, que mesmo em Pernambuco, quando eu era presidente do diretório, recebi caravana de estudantes que vinham de São Paulo fazer pesquisa sobre exame parasitológico de fezes aqui
na Zona da Mata de Pernambuco, e existia uma Semana Brasileira de Debates Científicos, que era organizada pelos estudantes de medicina. E essa semana de Brasileiro de Debate Científico foi talvez, não estou dizendo talvez porque eu não tenho certeza, o que desencadeou a necessidade da criação de um órgão nacional que regulamentasse as atividades do Estado de Medicina. Foi um movimento que aconteceu muito na época dos estudantes de medicina, de engenharia, de arquitetura, cada um tem seu órgão nacional que coordenasse as atividades específicas. Então, aproveitando a Semana Brasileira de Debate Científico, já existia, se criou o Congresso Nacional dos Estudantes de Medicina. Então, os dois caminhavam juntos. Se trabalhava do ponto de vista científico, mas com a criação da UNE, evidentemente, pelo espírito da época, o radicalismo da época, pela Guerra Fria, etc., a sociedade, o estudo da medicina foi também se politizando. Um papel político. Exatamente. Então, a União dos Estudantes de Medicina, ela ficou tendo um papel político, eu diria político-científico. No fim, estava mais política científica. A Semana Brasileira corria junto, mas meio separada. É uma contradição. Era no mesmo dia, mas os debates eram outros. Então, ia os presidentes do diretório para discutir política, tudo. E foi assim que se fortaleceu a União Nacional de Medicina. E chegou a ter uma reflexão nacional importante. Eu mesmo, como presidente, fui recebido do Rio Grande do Sul pelo reitor da Universidade do Rio Grande do Sul, que era o professor Eliseu Paglioli, que chegou a ser ministro da Saúde. Depois eu fui recebido também pelo reitor da Universidade de Santa Maria, que foi também ministro da Saúde. Aqui no estado nós temos um destaque, por ser presidente do órgão nacional, e nós éramos muito bem recebidos em outros estados. Eu estive em São Paulo, estive em Minas Gerais, participei de congresso da UNE em Minas Gerais, depois fui para Ouro Preto. O movimento de 64 perdeu-se a UNE e perdeu-se o resto. Então o objetivo era apenas discutir a produção ou era discutir a produção dentro do contexto da sociedade, discutir a produção do estudante como privilegiado, futuro profissional, discutir essa questão futura do estudante, né? A inserção dele no mercado. Essa era uma parte das nossas atividades. Nós discutimos a atividade profissional, a inserção, o problema social daquela época, onde por que se faltava médicos, por que não se tinha saúde nas comunidades interioranas. Então, era a visão do médico social, digamos assim, que era muito discutido nesses congressos. Agora existiu essa tendência do estudante ali através da UNEM, desses órgãos, estimular o profissionalismo, a questão da relação estudante e profissional. Então, os que vão favorecê-lo. Na minha visão, é o seguinte, a área de medicina é muito exigente. Então, ficava muito difícil você se preocupar com política e ser ao mesmo tempo um pesquisador. Você desenvolver uma atividade universitária com atividade política. Então, nós tínhamos geralmente os que se engajavam na atividade política estudantil, lá
área médica eram geralmente profissionais de uma visão macro com uma tendência de ser generalista, porque tinha uma abrangência mais social, diria assim. Então, a maioria de nós tinha uma visão generalista da medicina. Agora, se critica muito esses conclaves ocultos, por ser muito corporativo, não abre uma questão maior, de contribuição para a sociedade. Eu concordo com isso. Agora eu não sei. Na época eu não concordo não, porque a nossa visão da sociedade era uma visão polivalente. Nós defendíamos a construção de uma sociedade justa, nós defendíamos a justa remuneração do trabalho, nós lutávamos contra a ingerência do capital estrangeiro, nós pensávamos numa indústria nacional forte, indústria essa que deveria ser também no campo dos insumos necessários da medicina, dos equipamentos, e uma medicina também mais voltada para o social. Quer dizer, isso que nós imaginamos de levar a medicina a todos os rincões, e não formar super especialistas para atender uma minoria. E dentro dessa